Como equilibrar os hormônios e acelerar a queima de gordura? Esse é um assunto extenso. A gente tem um metabolismo muito rico em hormônios e eu vou falar aqui quais são os principais e aonde a gente pode atuar principalmente em cada um deles. Muitas vezes você faz a dieta, faz atividade física e percebe que não tem resultado, que não vai. Então isso pode sim ser alteração dos hormônios do metabolismo. E eu vou colocar aqui quais são os principais deles. Então quem já viu meus vídeos, quem já me conhece, sabe que eu falo muito da insulina, porque a insulina, ela não é utilizada normalmente pelos colegas médicos, pelas pessoas que fazem tratamento de emagrecimento. E a insulina é um dos mais importantes. Por quê? Porque se a insulina estiver um pouquinho alta, ela já limita o seu emagrecimento. E muitas vezes a insulina ela não está fora dos padrões normais do laboratório. Lá o laboratório ele coloca que a insulina ela pode ser, dependendo do laboratório, até 24. Mas a gente sabe que a insulina, quando ela está acima de 14, de 16, ela já está prejudicando e muito o emagrecimento. A insulina ela é produzida pelo pâncreas e ela é estimulada quando nós comemos carboidrato. E esses carboidratos, eles podem ser um açúcar, pode ser uma batata, um arroz, um macarrão, uma mandioca. Então, um alimento, às vezes, comum, que é saudável, mas ele estimula muito a insulina e ele começa a virar numa frequência grande e ele começa a se manter alto o tempo todo e isso faz com que dificulte muito o emagrecimento. Um outro hormônio que eu falo muito aqui é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, é um hormônio hoje que é muito importante a gente avaliar, porque hoje nossa vida ela é muito corrida, ela é muito estressada, ela é muito agitada. E se a gente estiver produzindo cortisol em excesso ou em pequena quantidade, os dois extremos do cortisol, eles prejudicam muito o emagrecimento. Tanto o excesso quanto a redução extrema dele. Um outro hormônio que é muito importante são os hormônios da tireoide. TSH, T4 livre e T3 livre. T3 livre, ele é muitas vezes abandonado. As pessoas não pedem ele. E o T3 livre é o mais importante, porque é o hormônio efetivamente entra dentro da célula e acelera o metabolismo. Então muitas vezes a gente fica ali muito preocupado com o TSH e o T4 livre, esquece do T3, que é um dos mais importantes que tem. E existem outros hormônios importantes, a testosterona. A testosterona ela é importantíssima para a construção de massa muscular e para acelerar o metabolismo. A mulher, após os 35, 40 anos de idade, ela tem um declínio muito grande da testosterona e ela é extremamente importante no organismo da mulher. Ela é um hormônio predominantemente masculino, sim, mas a mulher tem testosterona e ela precisa dela para emagrecer e para manter um metabolismo acelerado. O homem começa essa queda normalmente entre 45 e 50 anos, a mulher entre 35 e 40. Esses são os hormônios mais usualmente conhecidos. Agora, existem outros que a gente precisa avaliar quando esses estão normais. Por exemplo, a leptina. A leptina é um hormônio que traz saciedade, ela manda mensagem para o cérebro que você não está mais com fome. A grelina. A grelina é um hormônio que manda mensagem para o cérebro falando que você está com fome, mesmo com o estômago cheio. A adiponectina. A adiponectina, ela é um hormônio que nos mostra que o seu organismo, que a sua célula gordurosa, ela não está sendo queimada. Você não consegue, esse organismo que tem a adiponectina alterada, ele não consegue quebrar a molécula de gordura. Então, normalmente, quem tem lipedema, quem tem aquelas gorduras localizadas, tem deficiências da adiponectina. E aí a gente tem que tratar de uma forma diferente essas pessoas. Então são hormônios mais específicos da questão da quebra de gordura, do acelerar metabolismo, que a gente precisa entender. Então se você é aquela pessoa que está fazendo dieta, passou aí anos, engorda e emagrece, não consegue sustentar o peso, ou tá fazendo uma dieta certinha, tá cuidando, tá fazendo atividade física e não tá tendo resultado, já avaliou esses hormônios de uma forma específica para o emagrecimento, não aquele olhar que está dentro dos limites normais. Não,
A gente precisa entender qual é o melhor desses hormônios para cada indivíduo. Então, se você está fazendo tudo certinho, não está tendo bons resultados, entre em contato com a gente. Eu posso te ajudar fazendo uma avaliação desse metabolismo de uma forma ampla, para entender o seu organismo, personalizar um tratamento, personalizar uma medicação, personalizar uma dieta adequada para esse metabolismo, trabalhar esse emocional para ele ajudar a acelerar esse metabolismo e a gente fazer algo personalizado para definitivamente entender a sua causa e resolver o seu problema. Entre em contato com a gente se você quer definitivamente trabalhar isso na sua vida e colocar um ponto final no problema peso, melhorar sua saúde e sua autoestima.